Ele deu uma carona para o amigo e recusou o dinheiro da gasolina. O que ele não esperava era que as coisas acabariam assim. Olá, amigos! Hoje contarei para vocês uma incrível história sobre um simples bombeiro aposentado que nunca pensou muito em si próprio, mas que sempre esteve disposto a ajudar quem precisava. E você está prestes a descobrir de que forma o destino o recompensou por isso. Kenneth Cruz, um homem da Carolina do Sul que trabalhou como bombeiro por tanto tempo, que aos 65 anos de idade ele não conseguia nem mesmo se lembrar de quantas vidas salvou ao longo de toda a sua carreira. Mas apesar do seu dedicado serviço ao Estado, ele nunca acreditou que deveria receber mais do que merecia ou do que era pago para fazer. Quando se aposentou, ele não reclamou sobre a vida ou sobre o pouco dinheiro que juntou ao longo do tempo, especialmente por saber que muitos dos seus vizinhos e amigos tinham ainda menos do que ele, alguns dos quais mal conseguia sobreviver ou pagar as próprias contas. Uma dessas pessoas era o seu vizinho de 42 anos. Seu nome era Bruce Hoke, e ele trabalhava em um canteiro de obras localizado a 20 quilômetros da casa onde morava. A vida desse homem estava longe de ser simples, já que sua antiga esposa havia se aproveitado dele por ter sido um homem ingênuo durante o casamento, e ela ainda se apropriava da casa e de suas economias conjuntas, sempre fazendo Bruce parecer um marido ruim na frente das pessoas da comunidade onde viviam. Depois de perder tudo e se divorciar, Bruce foi forçado a ter que começar toda a sua vida do zero, e então só lhe restou alugar um minúsculo apartamento, onde passou a viver com seu modesto salário, que dificilmente era o suficiente para adquirir o mínimo de tudo o que precisava. O que aconteceu foi que, instantaneamente, a maioria dos amigos e conhecidos do homem se afastaram dele na medida em que ele foi empobrecendo, e não expressaram nenhum sentimento ou intenção de tentar ajudá-lo a se reerguer. Mas você provavelmente já deve ter adivinhado que Kenneth, o bombeiro do começo da história, era um homem com personalidade diferente dessas outras pessoas. E ele sabia da situação infeliz do seu vizinho. Mas diferente dos maus intencionados ao redor de Bruce, Kenneth não agiu como eles. Pelo contrário, ele queria a todo custo ajudar o pobre homem de todas as formas possíveis. Às vezes, uma das maneiras que encontrava para fazer isso era dar conselhos, e quando isso não era o suficiente, fazia coisas básicas para ajudá-lo, como, por exemplo, dar uma simples carona até o trabalho. E é claro que Kenneth sempre recusou o dinheiro que Bruce oferecia para ajudar na gasolina, pois em sua cabeça ele entendia muito bem que isso era o certo a se fazer a uma pessoa que estava naquelas condições, uma vez que ele estava, acima de tudo, ajudando Bruce a recuperar a confiança nas pessoas e também no ser humano. Acima de qualquer coisa, Kenneth queria ajudar o amigo a recuperar a esperança de que um dia ele poderia voltar a ter uma vida confortável e feliz, mesmo que o amigo achasse que isso era um sonho distante que ficou no passado. Muitos meses se passaram desde a primeira carona. E da mesma forma, nenhum dos vizinhos que observavam toda aquela situação nunca chegaram a oferecer sequer uma simples carona para Bruce. Todos eles mantiveram a mesma distância fria e até caminhavam para o outro lado da rua sempre que o viam. Alguns com medo de Bruce solicitar algum tipo de ajuda e outros apenas para evitar dizerem um simples olá. Já Kenneth sempre se sentiu feliz em levar Bruce para o trabalho. E para não deixar o amigo sem graça, ele sempre fingia que precisava ir até o centro da cidade, que era na mesma região do canteiro de obras onde Bruce trabalhava e fazia parte do caminho. Algum tempo depois, o bombeiro explicou que não consegue entender como as pessoas aceitam como verdade absoluta apenas um ponto de vista de um único lado da história. Em um passado recente, Bruce era um homem de família, respeitado, e todos sempre o cumprimentavam. Mas somente pelo fato de cometer apenas um erro perante seus olhos, isso já era o suficiente para a sociedade ao redor começar a julgá-lo. Kenneth acha que devemos olhar todos para dentro de nós mesmos e entender que todos nós temos esqueletos nos armários. Mas esse não é o assunto da nossa história. O bombeiro aposentado continuou tentando ajudar seu ex-vizinho a se reerguer, e ele entendeu que só o trabalho e o apoio
poderiam conseguir fazer isso se tornar realidade. Vou me antecipar um pouco para dizer que, em uma certa altura, ele não tinha ideia de que seu cuidado com o amigo em breve não ajudaria apenas o pobre Bruce, mas também mudaria radicalmente sua própria vida, como veremos mais adiante na história. Tendo entendido muito bem que não tinha ninguém quem confiar além de Kenneth, Bruce continuou a trabalhar duro no canteiro de obras, às vezes fazendo turnos dobrados entre o dia e a noite, vivendo em um esforço contínuo para conseguir ganhar cada vez mais dinheiro e assim poder ter um estilo de vida um pouco mais confortável. Era difícil não notar o trabalho árduo de Bruce. Então, no devido tempo, ele foi chamado ao escritório de seu chefe e finalmente recebeu uma promoção e um aumento. É impossível dizer que a vida de Bruce se tornou mais simples e despreocupada por isso, mas ele pelo menos estava começando a resolver seus problemas financeiros e, como tal, era capaz de proporcionar algum conforto básico para si mesmo. Na verdade, sem contar para Kenneth, Bruce estava se preparando para comprar um carro usado, para não incomodar mais seu vizinho idoso e não abusar das caronas. Para mostrar a Kenneth toda a sua gratidão pelos favores prestados, certo dia Bruce decidiu surpreendê-lo. Estava frio e chuvoso naquela tarde em especial, mas como de costume, Kenneth esperou seu vizinho depois do almoço para levá-lo ao trabalho. O desejo de Kenneth era ajudar, mesmo no mau tempo, e isso não parecia surpreender Bruce nem um pouco, já que conhecia o bom coração do amigo. Depois de entrar no carro de Kenneth, Bruce insistiu que havia chegado a hora de contribuir com a carona. Afinal, agora ele ganhava um pouco mais e poderia fazer a sua parte. E assim, ele entregou ao amigo $60. Conhecendo o caráter do amigo, ele tinha certeza que Kenneth recusaria o pagamento. Mas Bruce insistiu e fez o possível para mostrar a Kenneth de algum modo a sua gratidão. Por algum motivo, ele o convenceu a parar o carro em um posto de gasolina e entrar na loja de conveniências para comprar 3 bilhetes de loteria que Bruce já tinha o costume de jogar há muito tempo. E assim como ele, Kenneth também resolveu entrar na brincadeira e jogar na loteria naquela tarde. No início, a ideia ainda parecia estranha para Kenneth, mas Bruce o convenceu a escolher 3 bilhetes de loteria e gastar os $60 nesses bilhetes. Então ele disse: se ninguém vai ficar com esse dinheiro, então deixe que esse dinheiro nos traga um pouco de fortuna. Depois dos sorrisos de Kenneth, Bruce entregou o dinheiro ao caixa e o resto do dia continuou como de costume. Os homens deixaram um posto de gasolina e Kenneth levou Bruce para o trabalho como sempre fazia. Mais tarde, depois de voltar para casa, Kenneth lembrou-se dos bilhetes de loteria e decidiu conferir o resultado. Como era de se esperar, ele não ganhou um centavo sequer no primeiro bilhete que conferiu. Já na hora em que conferiu o segundo bilhete, acabou tendo uma surpresa ao garantir um modesto prêmio de $30. Isso já foi o suficiente para deixar o velho homem bem feliz com o resultado. Então, quando ainda estava de sorriso aberto por isso e abriu o terceiro bilhete, o bombeiro aposentado mal conseguiu acreditar no que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Ao conferir o terceiro bilhete de loteria, o simples homem da Carolina do Sul viu como a vida também pode de repente mudar de uma maneira radical para o bem. Um homem comum como ele estava tirando a sorte grande. Uma sorte nunca imaginada. Com o coração aos pulos, Kenneth conferiu mais de uma vez até ter certeza de que não estava dentro de um sonho. O prêmio de $4 milhões estava em suas mãos, que tremiam de emoção. Nunca antes em toda a vida ele havia ganhado mais do que $100 em qualquer tipo de sorteio ou jogo. E agora, do dia para a noite, uma imensa quantidade de dinheiro caía do céu, direto para sua conta bancária. É claro que em um primeiro impulso, Kenneth Cruz ainda não acreditava em toda aquela sorte. Tinha medo de estar enganado e se decepcionar. Mas depois de compartilhar a notícia com o amigo Bruce, ele começou a perceber o quão afortunado na vida ele realmente era. Quando Kenneth levou o bilhete para receber seus ganhos,
Ninguém parecia acreditar que ele tinha acertado o prêmio máximo já na primeira tentativa. Ainda mais em um tipo de loteria onde é raríssima a chance de acertar o prêmio máximo com a quantidade de apostas que foi feita. Mas foi exatamente o que aconteceu. Kenneth acabou levando a quantia total ao invés de levar em 20 parcelas anuais. E por isso, acabou recebendo apenas $1.700.000 por causa dos impostos que foram deduzidos. Mas o que é mais incrível nisso é que a probabilidade de acertar o prêmio máximo naquele tipo de jogo em especial é de 1 em 1.350.000. O prêmio de uma chance em mais de 1 milhão foi o resultado de uma boa ação do velho Kenneth. Kenneth disse que iria usar o dinheiro para construir uma nova casa e ajudar alguns dos seus parentes. Mas primeiro, ele queria agradecer de maneira adequada o amigo Bruce e, assim, lhe fornecer condições de vida mais confortáveis. Hoje em dia, Kenneth já realizou tudo o que havia planejado desde então. E parece que agora ele tem tudo o que precisa para não se preocupar mais com o dinheiro em sua velhice. Bruce acabou recebendo e aceitando a antiga casa e o antigo carro de Kenneth, com os quais antigamente ele só poderia sonhar em ter algo parecido. De acordo com Bruce, quando ficou sabendo que Kenneth tinha acertado o prêmio máximo da loteria, ele simplesmente se sentiu feliz por uma pessoa tão digna ter ganhado tudo aquilo. Pois tratava-se de alguém que sempre esteve disposto a ajudá-lo nas horas e momentos mais difíceis. Além disso, Bruce também ficou aliviado por finalmente poder agradecer Kenneth da forma que ele merecia, por todos os meses em que ele esteve ao seu lado, dando todo o apoio que precisava. É importante notar que essa história mostra mais uma vez que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar algo em troca, um dia vai retornar para você. Talvez até 1000 vezes mais do que você dedicou ou deu. Não duvidem disso. Apenas tentem ser bons sempre que puderem e ajudem uns aos outros. Amigos, aqui agora vai uma pergunta bem lógica. O que você teria feito no lugar de Kenneth Cruz se tivesse ganhado na loteria um prêmio tão grande quanto esse que ele recebeu? Deixe as suas opiniões e respostas aqui nos comentários, pois isso é tudo por hoje. Não esqueça de avaliar esse vídeo se você gostou. E até a próxima. E não esqueçam, sejam bons e compartilhem a bondade.